Então, boa tarde. Muito bem, muito bem. Sejam todos bem-vindos. Vamos continuar agora o nosso segundo momento. E eu vou chamar aqui para continuar os nossos trabalhos na parte da tarde a auditora fiscal do trabalho, doutora Margarida, que vai iniciar propriamente os eventos do E-Social. Então, um bom trabalho a todos e aproveitem bastante os palestrantes. Obrigada, Alex. Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu já tenho feito algumas palestras especificamente para os órgãos públicos, país afora. Alguém aqui já ouviu? Ah, então é inédito, é bom, isso é bom. Antes de eu começar, eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre o E-Social, porque eu estou perto do desenvolvimento. Eu sou uma das especificadoras, sou uma das pessoas que fica à frente ali do desenvolvimento da especificação técnica e que acompanha o desenvolvimento, que é feito hoje em Belo Horizonte. E essa proximidade faz com que a gente tenha informação de todos os lados, né? Primeiro, porque você está ali realmente especificando e transformando, né, a informação, né, objetivando essa informação que vai ser, que é o objeto do E-Social. E a gente tem também uma noção muito grande da própria gestão do projeto, porque eu também sou membro do comitê gestor suplente, né, óbvio, representando o Ministério do Trabalho, essa gestão do E-Social. E hoje, o E-Social, ele que começou a ser desenvolvido, como o João falou, as pessoas que me precederam falaram, ele começou a ser desenvolvido há 7 anos, né? E exatamente pela dimensão dele, ele foi ganhando corpo, a gente foi tendo noção de que aquele objeto inicial, aquela ideia inicial, para que ela, de fato, ela fosse efetiva, ela alcançasse os objetivos, ela tinha que ampliar. Ela tinha que envolver não só uma folha de pagamento, mas ela tinha que envolver várias outras informações. E várias outras informações relativas a todas as relações de trabalho no país. E, por causa dessa abrangência imensa do E-Social, e com a implantação dele, o próprio governo conseguiu enxergar a importância desse projeto, não só para o ambiente de negócios do país, porque, paralelo à implantação do E-Social, tem um cronograma paralelo, que é o da substituição de obrigações acessórias e de obrigações constitutivas de direito, que vai eliminar 14 obrigações que hoje, seja os órgãos públicos, seja a iniciativa privada, elas são obrigadas a enviar. E de que forma que se faz isso, né? O governo enxergou que o E-Social ele era um objeto para a melhoria do ambiente de negócio do país, que ele, de uma certa forma, ataca por 3 vertentes. A primeira é a reforma legislativa, certamente muitos não concordam com elas, inclusive eu, né, a trabalhista é um exemplo dela, a reforma tributária prometida e a previdenciária emergente, ela também estaria dentro desse processo de reforma legislativa para a melhoria do ambiente de negócio do país. Ele também, nesse projeto, ele tem um incentivo ao crédito, né? Inclusive até, talvez, perdão de dívidas, enfim, tudo com vistas a essa melhoria desse ambiente de negócio. E tem, que é o que interessa realmente aqui, tem esse projeto de desburocratização do Estado, da máquina pública. E aí, quando a gente pensa em desburocratização, a gente pensa na burocracia como se ela fosse um vício, como se ela fosse uma coisa perniciosa. E a gente volta lá nas origens, vai lá em Weber, e a gente vê que, quando ela foi concebida, na verdade, ela foi criada para que os meios, né, eles fossem adotados de uma forma totalmente formal e impessoal para alcançar os fins. Então,
quando foi concebida a burocracia, né, e até hoje, não quando ela foi concebida, a burocracia existe é para que, na verdade, não existam personalismos, para que se busque a eficiência, por incrível que pareça, né? A teoria burocrática tem ênfase na eficiência. Né? E aí, nessa divisão de tarefas também, feitas de forma racional. O fato é que o Estado cresceu muito e a burocracia ela tem que, obviamente, atender à lei, e a lei implica repartição de competências. A repartição de competências, inclusive, boa parte dela é constitucional. Eu divido competência e falo que a União tem competência para isso, legislativa e administrativa, o Estado tem competência legislativa e administrativa para isso, e o município, por sua vez, tem essa competência. E essa divisão de competências, eu tenho que preservar essa divisão. Quando eu penso em diminuir a burocracia, ou seja, limpar esses meios, né, que levam o Estado a cumprir o seu fim, eu tenho que pensar que eu posso fazer isso? Posso, mas desde que eu preserve a minha competência. A divisão de competências, que é legal ou constitucional. E de que forma você fazer isso? Você vai usar, para fazer isso, você vai usar a tecnologia. Então, é um casamento da lei com a tecnologia. A Constituição Federal, ela atribuiu aos membros da federação, como eu disse, competências legislativas, tributárias, e adotou o critério da repartição de competências com ênfase no princípio da predominância de interesse. Né? Então, é matéria legislativa da União, aquilo que todo o Estado federado ele tem interesse. Então, por exemplo, a legislação trabalhista, quem pode legislar sobre ela é só a União, os Estados não podem fazer isso. E esses entes, por causa dessa divisão de competências, vamos pensar agora nessa divisão de competência, não na trabalhista, mas, por exemplo, na tributária, que tem várias esferas, né? O Estado tem competência, a União tem competência, o município tem competência. Isso é com base também na predominância de interesse. E cada um desses entes vão criando as suas obrigações acessórias para poder fazer cumprir a sua competência. Então, existem muitas obrigações que são superpostas. Então, quando eu vou criar para cumprir a minha competência constitucional, eu crio uma obrigação acessória à União, o Estado pode estar criando obrigação acessória semelhante para poder cumprir a mesma função, e o município, por sua vez, também. Essa foi a ideia do SPED. O SPED ele sacou isso e falou assim, não, vamos reunir todo esse pessoal, as várias esferas, né, da administração pública, dos entes federados, Estado, União, Estado e município, e vamos simplificar isso, vamos fazer um convênio, que inclusive tem previsão constitucional, e vamos fazer essa administração tributária para ela ser mais eficiente. E aí, que é esse desenho aí que eu fiz para vocês. No caso do E-Social, aqui a gente tem, por exemplo, o exemplo da competência tributária, né? E no caso da União, eu fiz um destaque aqui, que essa competência tributária, ela nem toda está na Receita Federal, ela está também em outras unidades administrativas, como, por exemplo, o Ministério do Trabalho, que é responsável por fiscalização da contribuição social, do Fundo de Garantia, que tem natureza tributária, e da própria, do imposto sindical, né, que alguns dizem que acabou agora, que perdeu a natureza tributária, mas parece que a tese que vai predominar é que não perdeu a natureza tributária, porque isso só poderia ser objeto de lei complementar e não de legislação ordinária, como foi. Enfim, o fato é que nem só a Receita Federal, mesmo na competência tributária, que parece ser tão óbvia, só ela tem, que existe essa divisão de competências internas também. Dentro da própria União, tem vários órgãos que têm essa competência. E isso é o desenho específico das relações de trabalho no país. Então, pelas relações de trabalho no país, eu tenho, por exemplo, a União, que lembra que eu falei com vocês que está lá na Constituição, que a União é que cabe legislar e tem competência administrativa sobre relações de trabalho. Só que, internamente, a União ela distribuiu essa competência entre vários órgãos, entre o Ministério do Trabalho, INSS, Receita Federal, Secretaria da Receita Previdenciária e Caixa. De que forma? O Ministério do Trabalho fiscaliza as relações de trabalho
e o cumprimento das obrigações trabalhistas. E, obviamente, aquelas duas competências que eu falei com vocês, arrecadatórias, né, de natureza tributária, que eu falei que seria a contribuição social do Fundo de Garantia e a contribuição sindical. O INSS, ele concede os benefícios previdenciários cuja fonte de custeio advém da própria, não vou dizer a fonte de custeio, o cálculo do benefício devido é espelhado na relação de trabalho. A Receita Federal, ela é responsável pela fiscalização dessa fonte de custeio dos benefícios previdenciários e também pelo imposto de renda da pessoa, do trabalhador. A Secretaria da Receita Previdenciária, ela é, no caso especificamente dos órgãos públicos, ela é responsável pela gestão do regime próprio de previdência social. E a Caixa Econômica Federal pelo Fundo de Garantia. Então, vejam que, na esfera da União, eu tenho a divisão de competências dentro do mesmo ente federativo. E o E-Social partiu disso. Né? Ele falou assim, bom, já que eu tenho que desburocratizar, eu tenho que simplificar as coisas, eu vou modernizar isso. E eu posso fazer isso preservando as competências, mas utilizando a tecnologia a meu favor. E foi isso que é a concepção do E-Social. Então, a tecnologia hoje é vista no mundo como até um indicador de desenvolvimento de uma sociedade. Quanto mais tecnologicamente desenvolvida ela é, a sociedade é considerada mais desenvolvida. Isso para os arautos do determinismo tecnológico. E a gente sabe também que a instrumentação tecnológica, né, hoje é praticamente uma exigência social e técnica. A gente hoje se concebe vivendo sem um celular ou sem um computador, né? O meu filho, por exemplo, quando eu falo com ele que não existia telefone, quando eu nasci na fazenda, ele acha que... Como assim? Né? Telefone fixo ele já não usa, né? Não existia nem telefone? Como que é isso, né? A gente realmente não se concebe fora da tecnologia, uma vida sem tecnologia. Então, o E-Social, né, as pessoas que estão concebendo, que estão desenvolvendo, eles têm essa premissa. Já que a gente tem que usar a racionalidade, então que a gente utilize essa racionalidade tecnológica, mantendo essas competências e aquela eficiência que, na verdade, está intrínseca à burocracia. Então, a gente pretende, com o E-Social, modernizar a forma de escrituração das obrigações acessórias, mas não só das obrigações acessórias, que a obrigação acessória é um termo muito utilizado pela Receita Federal, mas a gente tem que pensar que, dentro do âmbito do E-Social, a gente tem obrigações constitutivas de direito, não só de direitos trabalhistas, como também de direitos previdenciários. E aí, o que se espera, né, é que uma eficiência na gestão e racionalização dos custos ao eliminar essas redundâncias, porque o João falou muito bem hoje de manhã, hoje você tem uma sobreposição de informações e, muitas vezes, elas são feitas de maneira diferente, de acordo com a conveniência ou de acordo com o tempo em que ela foi remetida, e isso porque não existe nenhuma validação na entrada desses dados, e aí você tem informações inconsistentes e redundantes. Redundantes porque eu mando a mesma informação para vários órgãos. O Ministério do Trabalho é o top one nessa questão, porque ele pede, dentro do mesmo órgão, ele pede para informar a questão da admissão do empregado em 3 registros diferentes, 4 registros diferentes. Eu tenho que informar a admissão na carteira de trabalho, eu tenho que informar a admissão e demissão, né, na carteira de trabalho, a admissão e demissão no registro de empregados, a admissão e demissão no CAGED e a admissão e demissão na RAIS. Veja, a redundância no próprio Ministério do Trabalho. Então, quando eu vou olhar os documentos no âmbito do Ministério do Trabalho, eu vou assim, poxa, qual que é a certa aqui, né? Qual que eu vou falar que é a correta aqui? Então, a gente tem... E essa mesma admissão e demissão que eu falei, ela é pedida na Receita Federal, ela é pedida na Caixa Econômica Federal, ela é pedida nesses outros órgãos todos que eu falei aí. Então, ao eliminar essa redundância, eu tenho uma única informação
que ainda assim ainda vai ser validada na fonte. Então, eu vou eliminar essas redundâncias, eu vou simplificar o cumprimento disso, porque eu não vou precisar de fazer para esses órgãos todos, e para o Ministério do Trabalho 4 vezes. Eu vou precisar mandar uma única vez, e aí eu simplifico isso. E de que forma que eu faço isso? Eu vou usar a tecnologia da informação como meu instrumento de racionalidade burocrática. E, com base nisso, eu vou melhorar não só o ambiente de negócios do país, como é vendido pela equipe econômica do governo. Eu vou melhorar, sobretudo, o ambiente social do país, porque, com base nessas informações limpas, essas informações claras, é que a gente vai poder reverter isso como serviço público digital, como benefício para o cidadão, que vai ser contemplado, né, com os seus direitos, vamos dizer assim, com maior eficiência, seja na concessão de benefícios, seja a própria eficiência das fiscalizações como um todo, para garantia desses direitos. E qual que é a estrutura que se pensou para o E-Social? A estrutura que se pensou para o E-Social foi essa. Dá até susto na gente, né? Mas aqui eu tenho uma entrada, esse canal vai vir pela internet, né? Pode ser, eu posso ter tanto o ambiente web service, né, que o sistema, a empresa desenvolve o seu próprio sistema e conecta e manda esses eventos, né, para o E-Social, como eu posso fazer um portal também, uma aplicação web, que é hoje, por exemplo, do doméstico, em que eu transformo isso e mando informação para o E-Social, como a gente vai ter também um portal web, porque as mesmas empresas, elas quiserem utilizar o sistema Delpani, quiser utilizar como contingência, ela também manda por aqui, que é esse aplicativo web, vai mandar isso tudo vai passar esse canal e vai mandar tudo para um ambiente nacional. Claro que essa entrada aqui não é uma entrada livre, eu mando o que eu quiser. Nessa entrada, eu tenho uma série de validações, série de regras que vão impedir, uma série de validações que estão checadas, que vão ser validadas, não só com as informações primeiras que eu mandei, porque é um ciclo, né? Como também com informações constantes de outras bases de dados. Então, em se tratando de sujeito, eu já entro num primeiro ponto que é muito interessante, que é muito importante, vamos dizer assim, que é a validação dos sujeitos de direito. Se é sujeito de direito, ele tem que estar identificado corretamente. É por isso que a importância da qualificação cadastral. Eu tenho que saber que a Margarida Barreto de Almeida é essa que tem o CPF 730. Não é aquela outra que é homônima dela, não é aquela outra, enfim, eu tenho que juntar, eu tenho que identificar. Isso é um serviço de cidadania, gente. Você fazer isso para um país em que várias pessoas têm rombos da Previdência, pessoas recebem nomes de outros, enfim. A gente precisa limpar isso. O E-Social, não é que ele se propõe a isso. O E-Social, isso é premissa para o E-Social. Porque você não vai conseguir entrar com informação se eu não conseguir identificar os sujeitos de direitos. E olha que eu não estou falando só do trabalhador, eu estou falando da empresa, que também é um sujeito de direito. A empresa tem que estar com o CNPJ ativo para ela entrar. Ela tem que estar regular na base da Receita Federal. Ela tem que estar com o CPF regular. Ela tem que estar com o número de identificação social regular. E não é só o trabalhador também, não. Os beneficiários. A Receita Federal, hoje, ela exige que, para ser dependente para fins de imposto de renda, ele tem que ter CPF, a partir de 8 anos. E a regra, daqui a pouco, a ideia é, daqui a pouco, assim, qualquer dependente de qualquer idade vai ter que ter CPF. Por quê? Porque é um esforço, realmente, do Estado para identificar o seu cidadão. Então, essa é a regra. E é um esforço grande para vocês, que vocês vão ter que fazer, bem verdade, porque não são só os trabalhadores, são também os seus dependentes. Então, voltando aqui a essa configuração, essas configurações aqui, está vendo? Isso aqui são todos sistemas em que parece que são 12, no E-Social acho que são 12. São todos integrações que você faz para poder validar dados, né? Quando eu digo aqui dos sujeitos de direitos, é que a gente tem base do CNO, do CPF, do CPF, do CNO, do CNIS. E existem outras integrações também, que é o SPE de tabelas, que vai entrar nessa estrutura que eu vou mostrar para vocês, e outros sistemas, o Senda, como
O Adilson falou dos sistemas da Receita, enfim. Então, essa é a ideia do E-Social. Para que, quando chegar aqui, no ambiente nacional, quando os órgãos forem utilizar essas informações, eu ter certeza que a Margarida é a Margarida, que ela foi realmente admitida naquela data, que ela foi demitida naquela data, que ela sofreu, recebe tanto, enfim, as informações estão todas aqui, elas são prestadas de uma única vez. E eu não vou ter dúvida qual que é a certa. Se é a remuneração que ela mandou na DIRF, se é a remuneração que ela apresentou no MANAD, se é a remuneração que ela apresentou na RAIS. Eu vou ter a informação uma única vez e ela vai ser válida para todos aqueles entes que compõem, que eu mencionei, que têm competência sobre relações de trabalho no país e que compõem o consórcio que administra o E-Social. Eu gosto dessa telinha porque, na verdade, ela exemplifica bem esse desafio que é o E-Social. Eu tenho uma gama de relações de trabalho, lato sensu, no país. Eu tenho desde trabalhador avulso, eu tenho estagiário, eu tenho profissões regulamentadas, porque bancário, professor, por exemplo, tem normas diferentes, eu tenho expatriado, eu tenho servidor público, eu tenho trabalhador temporário, eu tenho rural, eu tenho doméstico, eu tenho uma gama de relações aqui dentro, né? Que pode ter direitos em determinada situação, perder direitos em outras situações, enfim, eu tenho uma diversidade imensa que eu tenho que transformar num XML. Eu tenho que transformar num layout, eu tenho que padronizar para que todas as informações referentes ao trabalhador urbano que se encontra na situação Y ou X, elas venham aqui de forma padronizada para mim. Então, esse é o primeiro grande desafio do E-Social. E nós já estamos assim, finalizando no que se refere às empresas, porque já está. A gente nunca finaliza. Eu falo que a gente nunca finaliza o E-Social, porque sempre aparece alguma. E é essa situação. Então, de uma certa forma, já está praticamente tudo rastreado. Certamente vai aparecer alguma coisa ou outra no futuro, mas, por enquanto, a gente acha que a gente já fez 99% da atividade privada. Mas a gente tem, agora, os órgãos públicos, que vai ser o nosso foco esse ano. A gente já tem o modelo, a estrutura, e a gente tem boa parte das informações rastreadas. Mas a gente está longe de estar no nível que nós hoje estamos com as empresas privadas. Então, isso aqui também, com vocês, esses eventos de divulgação, é também um convite, né,